Obrigado, Ramon. Eu acho que você foi muito generoso, né, na sua visão de como a gente está em relação à nossa cultura de projeto, mas vamos lá. A gente espera trocar algumas experiências, sim, alguns pontos de vista com a Jaque. Seria maravilhoso se a gente conseguir inspirar, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai fazer o nosso melhor prêmio para realmente ter uma troca de ideias e experiências com vocês através desse bate-papo com a Jaque. Obrigado pelo convite. Ramon, obrigado pelo convite. Exatamente como o Davi falou, a gente está em uma batalha nessa conquista, né, de uma gestão mais projetizada na Yang. Acho que a gente já deu alguns passos importantes, mas a batalha está no começo ainda, e a gente tem aí vários pontos, que é questões até do que a gente mesmo acredita e do que a gente já conseguiu colocar em prática e coisas que a gente está planejando aí para os próximos meses, enfim, como um plano dentro da Yang. Eu já peço desculpa de antemão, porque eu estou no local meio floresta, e pode ser que apareçam uns galos cantando no meio da palestra, e é só para vocês não se assustarem, tá? Que eu já pedi para eles ficarem quietinhos, mas eles não me obedecem, tá? O que a gente vai colocar aqui, eu organizei com o Davi um pouco a conversa sobre esse tema, e a gente vai fazer meio que uma conversa, um bate-bola sobre as coisas que a gente tem, num primeiro ponto, aqui até que a gente vai colocar para vocês, e até vou pedir para o Davi até explicar um pouco melhor isso, que eu vou fazer 2 anos de agência agora em novembro, então a gente queria passar para vocês um histórico um pouco maior do que a minha ida para a Yang. Então, mostrar um pouco para vocês o que está acontecendo nesses 5 últimos anos de agência, né? O que a Yang, qual foi os novos desafios que a Yang vem enfrentando nesses 5 últimos anos de agência, sobre crescimento de demanda, mudança de demanda, skills de profissionais, e eu acho que isso tem muito a ver até com o posicionamento da empresa, né, em trazer pessoas com meu perfil e com gestão de projetos para fazer parte da agência e conseguir ampliar um pouco melhor esse tipo de trabalho. E aí, Davi, eu queria escutar de você também aí, como, tá bom. Como que você viu isso. Fazer 5 anos em 3 minutos, vamos lá. A gente pertence a um grupo que é WPP, a Yang ela é conhecida, acho que por alguns aspectos assim, de percepção, que o tamanho da agência, que ela sempre apareceu como líder do mercado esses últimos anos, que, na verdade, tudo é relativo em relação a isso, porque a compra de mídia acho que não é mais hoje um referente para essas coisas. Ela acho que ela é conhecida, historicamente, para uma agência parceira de negócio, uma agência que gera business, não só através, de novo, do negócio da agência, mas principalmente para seus clientes como resultados. E também com um backbone estratégico bom. 5 anos atrás, a gente deu uma acelerada em criatividade, porque uma coisa que, obviamente, a gente tinha um foco muito grande de criatividade, mas não necessariamente a excelência que a gente gostaria, então isso foi um complemento importante, e a gente pertence a um grupo que é WPP, que é um grupo que tem muitos assets, e na construção dos assets da WPP no Brasil, a gente, até 4 anos atrás, a gente estava basicamente entregando todo o nosso digital para outras empresas do grupo. Que era uma solução fácil no primeiro tempo, que, na verdade, deixava a gente tranquilos, e muito rapidamente, obviamente, isso gerou algumas tensões de negócio, porque a estrada do digital era uma estrada muito crescente, enquanto a estrada da propaganda mais tradicional estava esfriando, sem falar do contexto e da conjuntura econômica brasileira, que a partir de 2013, 2014 começou a frear um pouco, e também questões mais essenciais, que são questões de cultura, questão de relevância perante os nossos clientes, quando você não tem uma conversa sobre o digital. E em 2017, a gente começou a pivotar essa história, basicamente, construindo de maneira orgânica skills digitais. Então, começamos com as coisas mais básicas e naturais, estão ligadas de novo, eu falaria uma visão um pouco mais de comunicação digital, um pouco mais de upper funnel, com skills de comunicação, e naturalmente a gente foi fazer um shift para uma visão mais de digital business, de um lado, e de narrativas digitais, não necessariamente como adaptação de uma comunicação offline, do outro lado. A gente trocou na Yang, eu sempre uso esse número, entre 2017 e 2018, a gente
acho que a gente trocou quase 70% das pessoas. Tem uma parte orgânica de pessoas que vão para outros lugares, uma parte de novos skills. Eu acredito que a gente adquiriu, obviamente, uma visão um pouco assim, segmentada das coisas, mas eu acredito quase uns 20 a 25 novos skills, 50 novos serviços que a Yang não fazia. E isso, naturalmente, passa muito pela vinda de novos profissionais de background digital. Eu posso falar tranquilamente que hoje, do lado positivo, a grande maioria das pessoas da agência tem um background nativo digital, porém, eu acredito que a gente está falando isso brincando no início, a gente tem ainda muitos desafios pela frente, sobre ainda como a gente implementa essa cultura de projeto e até, de maneira geral, esse shift de cultura muito mais ligada ao background digital do que a gente vinha fazendo esses últimos anos. Eu acredito que a gente esteja hoje no meio do processo, a pandemia, com todos os seus problemas, ela traz também uma certa aceleração desses assuntos, que acho que é a prova que a gente está, todo mundo trabalhando no home office já há alguns meses, e a gente nunca imaginou que a gente ia poder fazer isso nos 3 próximos anos, nessa radicalidade. A gente não quer ficar com essa radicalidade, mas a gente já sabe que tem uma capacidade de organizar os assuntos de maneira remota muito maior do que a gente teve, Jaque. Então, acho que isso são um pouco esses 5 últimos anos, em 2, 3 minutos, para ver um pouco o panorama da evolução das coisas. Naturalmente, nesse aspecto, a questão a chegada da Jaque foi estrutural, né, porque uma pessoa que tem todo esse background, ela veio começar a organizar, sim, uma cultura de projeto para a agência. Dentro disso que o Davi colocou também, uma coisa que é muito importante é que a liderança que se estabeleceu também nesses 5 últimos anos de agência é uma liderança super jovem, né, Davi? Os heads todos são... Fora eu, sim. Isso traz também uma vantagem do ponto de vista... Eu avisei. Uma vantagem do ponto de vista estrutural para a agência, porque a questão do trabalho ser muito mais democrático e as pessoas terem muito mais participação nas decisões e no dia a dia. Isso tem um lado super positivo quando a gente fala em liderança, porque a gente trabalha muito junto, e o que um toma decisão, o outro está junto ali, apoia. Só que em questão, quando a gente traz isso muito para um olhar de projetos, que as coisas funcionam mais dentro de quadradinhos, é onde a gente sente sim uma dificuldade de conseguir não perder o bom, de ter toda essa democracia, esse equilíbrio que a gente tem dentro do que já existe, né, que faz parte do DNA da empresa, e trazer uma coisa que tem que ser um pouquinho mais estruturadinha, mais seguir processinhos. Então, isso é uma coisa que, para a gente, quando a gente fala em cultura projetizada, eu enfrento hoje, um dos meus maiores desafios é conseguir fazer esse equilíbrio que traga o resultado de uma cultura projetizada sem perder o que a gente já tem de bom, que é esse lado democrático e essa facilidade que a gente tem de trabalhar dentro dessa estrutura. Sim. Tem um outro ponto também, Davi, que assim, é muito, quando a gente fala em cultura projetizada, acaba trazendo para o gerente de projetos um peso, né, que fala assim, tudo que for de gestão de projetos é aquela pessoinha ali rotulada de gerente de projetos que tem que fazer. E a gente conversa muito que isso, antigamente eu acho que até fazia um pouco mais sentido, agora não, né? A gente sente que muito o papel de você ser gestor do tempo, do seu tempo, você ser gestor da sua demanda, você entender que a sua entrega vai além daquilo que você está fazendo, porque você faz parte desse grande negócio, então a gestão do início ao fim, né? Que a gente entende que todos os profissionais têm que ter um pouquinho internalizar um pouquinho desse gerente de projetos, que é para a pessoa conseguir também ajudar a empresa a crescer e a se estruturar de uma forma com uma saudabilidade melhor, tanto do ponto de vista prático, humano, do dia a dia, porque se você tem um pouco desse olhar um pouco mais enraizado no seu trabalho, você consegue, de alguma forma, pensar no próximo, né, porque você tem que terminar, porque você sabe que daqui a pouco alguém vai pegar esse trabalho para dar sequência e assim vai. E uma coisa também que é muito legal quando a gente vai contratar qualquer pessoa na Yang, que os heads, na maioria das vezes, eles perguntam a minha opinião sobre o que trazer, que perfil trazer, o que a pessoa tem que saber do que normalmente a gente não questionaria ou procuraria no mercado. Então, quase todas as demandas que a gente tem hoje de
troca de funcionários, que é porque pessoas saem ou porque pessoas são desligadas, a gente troca muito também sobre esse critério do qual perfil a gente vai trazer, né, Davi? Sim. Então, a gente tem essa preocupação muito latente também, e até por um olhar do próprio Davi, que ele sempre fala que a gente tem que trazer pessoas sempre com um olhar mais digital para a agência. Sim, é natural. Queria até voltar um passo atrás, na verdade, porque até sobre o tema da nossa conversa. Por que a gente precisa tanto de cultura de projeto? A gente está falando de todos esses skills novos, de um lado, a gente está falando de alguns aspectos, modelo de negócio. Acho que essa é uma coisa muito importante. O nosso modelo histórico no Brasil das grandes agências de propaganda é um modelo que estava muito ligado à mídia, e continua bastante ligado à mídia, mas cada vez menos, e era um modelo também muito ligado à mídia na estrutura de remuneração através de comissão e de BV. Quando isso evolui de maneira drástica, a gestão da empresa evolui também de maneira drástica. Tem uma questão natural de complexidade da demanda e de granularidade dessa demanda, com uma multiespecialização que a gente está tentando avaliar até que ponto a gente vai, né? O que a gente realmente quer fazer, o que a gente não deveria fazer, porém a gente deveria ser garante da consolidação desses skills dentro da agência. Acho que aqui tem um movimento de pêndulo, assim, onde a gente foi até maximizar tudo o que a gente podia fazer, mas ao mesmo tempo os skills são tão técnicos em alguns aspectos que não vale a pena a gente fazer tudo sempre, porque a gente não vai conseguir ser uma full service com a especificidade em cima de tudo isso. Mas isso gera complexidade e gera uma necessidade de produtividade melhor, no sentido de eficiência melhor do trabalho, do encadeamento desse trabalho melhor, então de integração entre os departamentos para fazer isso acontecer, e de controle desse trabalho. Controle desse trabalho, porque como ele é muito mais granular, ele demanda muito mais pessoas para skills muito diferentes, você precisa fazer um tracking disso muito bem feito, fazer também um trabalho permanente de análise desse trabalho e de melhoria desse trabalho, e você tem que controlar ele também em aspectos financeiros, em aspectos de qualidade, SLAs, e isso internamente, mas também junto com os nossos clientes, né? Que acho que essa curva de amadurecimento, ela é naturalmente uma curva que se constrói a 4 mãos, né? E hoje em dia a gente passou 100% dos nossos clientes em modo FII, acho que ainda tem um cliente que tem um pedaço da sua remuneração com comissão, e a partir daí, de novo, isso cria um ecossistema de gestão muito diferente do que a gente tinha há 3, 4 anos atrás. E aí a cultura de projeto, ela é essencial. Eu acredito hoje, que em relação à nossa maturidade, que a gente tem momentos, o espaço da agência onde isso é muito bem sucedido, ainda tem espaços onde existem gap em relação a isso, porque tem ainda esse embate entre o mais antigo, que ainda roda, e o mais novo, tem embate entre essa cultura, e quando eu falo cultura, realmente coisas ancoradas na agência, do que a gente é um one-stop shop, onde tudo se pede e tudo pode ser entregue, porque a gente conseguia fazer isso tranquilamente quando ele tinha menos complexidade, e também os níveis de remunerações eram diferentes alguns anos atrás. Hoje em dia é uma equação que não fecha mais, então a gente precisa rever também isso culturalmente, então acredito que a gente andou em muitas coisas, porém acredito que a palavra cultura, ela não conseguiria falar que a gente tem uma cultura ainda de projeto na agência, porque do que eu entendo do que é uma cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe não fala para eles o que eles têm que fazer. E aí, eu não acredito que se ninguém parar de falar como as pessoas têm que trabalhar, e que se todas as lideranças se ausentam durante um mês, a gente vai ter naturalmente uma cultura de projeto na agência. Tenho certeza que não temos ainda. Mas isso são conquistas mês a mês, né, que estão ligados de novo a chegada de novas pessoas, não só isso, implementação de processos, de ferramentas, de tech, mas eu tenho certeza que um dia a gente chega lá. Com certeza. E tem também uma coisa que é muito importante, quando a gente fala em cultura projetizada, não depende só de pessoas, né, que nem o Davi acabou de colocar agora. Se a gente não tem ferramentas de workflow, ferramentas de RP e relatoria, muitos dados, para a gente conseguir o tempo inteiro estar olhando, porque, gente, é um universo, a gente está falando de uma empresa que tem
300 funcionários, 300 e poucos funcionários. Então, para você conseguir fazer com que todos estejam integrados numa coisa que é eficiência, controle, entrega, você precisa são pessoas que você precisa gerir através de dados que estão dentro de uma ferramenta de workflow. E a gente está no processo de implementação da ferramenta de workflow. Hoje em dia a gente usa muito o que a WPP tem de core, que é tudo dentro do Office 365, mas a gente está num processo de implementação do Skills, e porque a gente entende que sem isso também não adianta eu ter um exército de gerente de projetos que não vai resolver o problema, né? A gente precisa fazer com que os dados estejam sendo administrados e as demandas sejam controladas através dessa ferramenta que vai garantir que a gente está realmente controlando, orquestrando esse trabalho. E a gente já conversou muito, eu acho que assim, a gente está meio atrasado nesse processo, sim, de skills, por conta da pandemia, a gente teve que rever uma série de prioridades da empresa, e a gente acabou priorizando algumas outras coisas em detrimento do skills, porque a gente, querendo ou não, tinha ainda plataformas e intranet e Teams que conseguiu sanar a necessidade nesse primeiro momento, mas a gente já sabe que para início de 21 a gente não tem como fugir muito disso, até porque a gestão agora não vai ser mais, eu acho que a gente nunca mais vai trabalhar do jeito que a gente trabalhava antes. Por mais que a gente saiba que home office, do jeito que está hoje, não é uma coisa que vai se perdurar durante muito tempo, mas a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar de um modo diferente. A gente vai ter um escritório que vai ser compartilhado com outras unidades, a gente vai ter menos espaço físico, a gente vai ter pessoas em home office e pessoas no escritório. Então, se a gente não tiver uma ferramenta altamente produtiva, que consiga mostrar para a gente o que está acontecendo, independente de onde esteja a pessoa, a gente não vai conseguir ter muito sucesso nessa frente, que também é uma grande preocupação nossa, né, Davi? Sim, totalmente, sim. Mas, de novo, acho que nesse aspecto, tudo esse aprendizado dos últimos meses foi muito grande, acho que ainda a gente está falta um stretch que a gente está fechando exatamente nesse exato momento de ferramental, com certeza, e uma vez que a gente tem esse ferramental totalmente estabelecido, eu acredito que a gente já tem alguns reflexos e algumas maneiras de trabalhar que foram necessárias, de novo, porque coisas básicas, às vezes, né? Você está falando de repertórios de informação, organização dessas informações, compartilhamento dessas informações, criação de grupos de trabalho, que às vezes se fazia muito, de novo, obviamente, né? De maneira informal, e isso gera inefetividade natural, né? Você está no WhatsApp, no e-mail, junto com o Teams, você tem 3, 4 ferramentas se sobrepondo, mas nessa parte eu acredito que a pandemia nos ajudou a dar uma limpa muito grande, a focar muito bem a concentração dos esforços em cima de um ferramental comum e do uso desse ferramental comum. Então, a gente teve uma evolução drástica, de novo, não com o ferramental ideal, mas pelo mínimo, acho que culturalmente, nesse aspecto, as pessoas hoje têm isso natural. Todo dia elas acordam e elas têm essas dinâmicas, até em próprios processos mais básicos, que não passam necessariamente com ferramental, mas se pega essa dinâmica de trabalho remoto, fez que a gente tem reuniões cotidianas entre nós, entre as lideranças de status, que é uma coisa que não existia necessariamente, então acho que a gente ajuda a pilotar mais coisas, que o medo de não se encontrar, não tomar o café junto e eventualmente a informação não passar, a gente teve que driblar ele através de processos também. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante. Davi, um outro ponto também que a gente percebeu, não foi só o movimento nosso, né, dentro da agência, em questão dessa cultura projetizada, foi dos clientes também, né, que tem Sim. alguns clientes, não todos, mas a grande maioria, assim, e os principais, eu diria, eles também passaram obrigatoriamente, forçosamente, por essa transformação da pandemia, que nem a gente, e eles também estão buscando trabalhar numa cultura mais agile, né, Sim. com menos percas, refações, essas coisas, a gente é muito mais cobrado hoje em dia por isso, né. E, na verdade, nesse aspecto, há 2, 3 anos a gente pratica isso muito bem. O problema que eu acredito que a gente não consegue praticar isso de maneira constante. A visão que eu tenho, que acho que 80%, 90% dos projetos da agência, e quando falo de projetos, não, pode ser até projetos organizados de maneira um pouco diferente no tempo, que não será necessariamente uma janela de
2 semanas, 1 mês ou 2 meses entre o start e o fim de um projeto, a gente tem uma capacidade extraordinária de trabalhar o Agile, porque a gente passa ou por dinâmica. Inicialmente, eu acredito que o que trouxe isso para agências, de maneira geral, foram os pitches. Que o pitch é um momento concentrado, de, sei lá, 3 semanas, 1 mês, onde você tem que reunir todo mundo trabalhando junto para um output, que é um output violento, no sentido muito trabalho, e idealmente muita criatividade, muita inteligência dentro dele, num período curto muito bom, muito pequeno. Então, isso faz que, naturalmente, você não tem opção de não ser organizado, você não tem opção de todo dia se encontrar, de resolver, de juntar os times, etc, etc. E aí o modo Agile, ele acontecia naturalmente nesses momentos. A partir daí, a gente fez esse stretch para um monte de projetos, ou de projetos específicos de cliente, então, grandes momentos do ano, eventos específicos, patrocínios específicos, ou campanhas, ou a gente quer dar realmente um shift, um drive diferente em cima de uma marca, um reposicionamento, um lançamento do produto, etc, etc. E aí a agência, naturalmente, ela engaja imediatamente no modo Agile, trabalhando em às vezes a gente resolve questões profundas em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, quando processos tradicionais podem esticar literalmente 6 meses. E não que a gente queira, mas idas e voltas, e refações, e timing entre as reuniões, de validações, feedback que demoram da parte dos clientes, disponibilidade de time, às vezes, que a gente faz arbitragem, etc, etc, e dá uma sensação de uma certa ineficiência. Então, acho que o objetivo que eu tenho hoje com a agência é conseguir passar em modo Agile, na verdade, em trabalho de sprint para quase todos os assuntos, que nenhum assunto não nos permite de fazer isso, eu acredito, hoje em dia. E quando a gente faz isso, a gente tem, acho que, primeiro, uma qualidade de output melhor, uma produtividade melhor e uma percepção também de qualidade de serviço melhor para os nossos clientes, tá? A gente precisa, para fazer esse game, está falando da evolução dos clientes, a gente precisa dos clientes, porque acho que muito desses modos de trabalho, eles são modos muito compartilhados com o cliente, onde as etapas são compartilhadas, uma parte dos trabalhos de produção são feitos com os clientes, em cocriação, a gente trabalha em hot house, por exemplo, criativas, a gente precisa do cliente todos os dias, que vai, a cada final do dia, validar alguma etapa ou redirecionar uma etapa para o dia depois poder reapresentar coisas. Isso cria uma vibração muito boa, assim, muito forte, e uma eficiência excelente, como eu estava falando, com uma qualidade de resultado que eu acredito melhor a maior parte do tempo do que processos mais longos. Então, acho que agora nosso desafio é conseguir fazer disso no seu default. Hoje em dia, não estou falando que ele é excepcional, que ele é menos excepcional do que ele já foi, mas ele ainda não é a nossa prática natural em cima dos projetos. Porém, sempre que ele acontece, a gente tem uma satisfação muito maior de todos os lados. Exatamente. Agora, recentemente, né, a gente ganhou uma conta que foi Visa, e esse é um cliente que mostrou para a gente, assim, foi uma surpresa boa, né, que eles gostam de sprint, eles gostam de processo agile, então para a gente foi bem interessante o início da conta, que veio para empurrar um pouco isso desse modelo que a gente gosta de trabalhar, então está sendo bem legal. Davi, vou fazer aqui uma última pergunta, que tem muito a ver com uma coisa que a gente está trabalhando atualmente também, e é o que a gente vai, onde a gente quer chegar dentro desse processo de alteração de mudança de cultura, para trazer mais essa visão de processos, projetos, eficiência, qualidade, que eu acho que vai um pouco além dessa parte de gestão de projetos ou de cultura projetizada, que é uma coisa que eu acho que isso pode ser um dos pilares, um dos degraus dessa nossa conquista, mas onde que você acha que com esse modelo, com essa visão de cultura projetizada, a gente pode levar a agência aí nos próximos anos? Tá, eu vou te falar em 2 âmbitos. O primeiro âmbito, que acho que é um âmbito um pouco mais operacional, e depois um âmbito um pouco mais de projeção, de proposta de valor, tá? Sobre o âmbito operacional, acho que a gente quer, de novo, explodir definitivamente algumas coisas ou incluir definitivamente algumas coisas. A primeira é
união entre os departamentos e a desintegração dos departamentos no modo project, onde, obviamente, cada um tem sua essência, cada um tem seus keys, e eles têm que ser muito respeitados. Porém, o trabalho não é mais sequencial há muito tempo, ele é muito imbricado. A gente, cada vez mais, está trabalhando um pensamento de media first, então isso desmonta um processo tradicional de trabalho em agências. Então, eu gosto muito da visão de cultura do projeto para, de novo, desintegrar os departamentos e unir as pessoas, que é uma coisa nobre, no sentido, a união de pessoas de vários backgrounds diferentes em prol a um projeto, em prol a uma ideia, em prol a um cliente. Então, isso, a gente tem, por exemplo, uma operação que totalmente verticalizada para um cliente que é via varejo, então a gente está on-site dentro da sede do cliente, hoje em dia não mais pela pandemia, mas isso acontece muito naturalmente com esse grupo de trabalho, um pouco mais do que com outros grupos. A segunda parte da cultura do projeto, ela é botar no core da agência uma cultura tech. Tá? E isso, acho que é um desafio muito grande para as agências de propaganda, de maneira geral, porque comparados com outros segmentos, eu acho que o tech estava bastante afastado, o que é muito, muito, muito estranho, porque se a gente olha a revolução tech dos 10, 15 últimos anos, ela é essencialmente provocada por plataformas de mídia, né? Porque, de novo, o que está moldando tecnologia na vida das pessoas é Face, é Google, Verizon, Yahoo, Insta, TikTok, assim vai, que são plataformas de mídia. Então, teoricamente, o nosso ambiente, né, que são agências de comunicação, deveria ter abraçado a dinâmica e o jeito tech há muito tempo, sem falar das ferramentas. E não foi o caso. Rolou um certo leap negativo nesse aspecto e as agências estão correndo atrás, né? Mais do que correndo atrás, estão se transformando com uma velocidade bastante forte, mas ainda eu nos falei que a tech está no core da nossa cultura hoje e vai ter que estar. Esse, para mim, acho que é o segundo pilar que eu estou olhando operacional, no sentido de como a gente vai se organizar. E o terceiro pilar é agile, no sentido amplo, é como a gente tem processos que geram a tomada de decisão mais rápida, que geram a transformação mais rápida, e que geram essa fluidez de informação, de data que você estava falando, para uma tomada de decisão, além de mais rápida, mais inteligente também. Tá? Então, para mim, são os 3 pilares operacionais que eu estou olhando através de uma transformação de cultura, projeto. Sobre a questão de proposta de valor, de novo, do que a gente tem que trazer para o mercado, acho que é um equilíbrio fino e que é super desafiador, porque ele tem que ser incorporado dentro dessa mesma cultura. De um lado, eu acredito que a gente tem uma excelência extraordinária, que é um lado de brand experience, muito travada com objetivos estratégicos, de construção de marca e construção de negócio, que a gente fez muito bem. Eu acredito que a gente até melhorou ainda mais esses últimos anos. Eu acredito que aqui a gente tem um suporte muito difícil de chegar, que é um suporte de Big League, de Champions League, se a gente fala de futebol, tem muito poucas empresas que chegam nesse nível. Acho que por isso que a gente consegue, de novo, trabalhar com grandes clientes, que são os clientes do nosso portfólio, ou conquistar grandes clientes como Visa 2 ou 3 meses atrás. E do outro lado, acelerar muito essa questão de customer experience, que está muito ligado a data-driven marketing, está muito ligado a mass segmentation, que está muito ligado a de novo, um ecossistema de BI, data, learning, teste AB, hipersegmentação, etc., que a gente já está fazendo, mas não necessariamente na escala e do modus operandi que a gente poderia fazer e vai saber fazer daqui a pouco. E conseguir fazer coabitar essas duas coisas dentro, obviamente, de uma mesma empresa, de uma mesma cultura, do mesmo ambiente, tá? Porque aí os backgrounds são bastante diferentes, os riscos são diferentes, as expectativas são diferentes. E é a união dessas duas forças, assim, que, de um lado, de novo, uma visão de comunicação, de brand muito forte, do outro lado, uma visão de business, digital business muito forte, a gente consegue aliar essas duas coisas que a gente está construindo já há 2, 3 anos, acredito que a gente tem uma proposta de valor muito forte, onde a cultura de projeto, ela está no core, como um iOS, assim, como um sistema operacional dessa operação como todo. Aí, Davi, gostei. Bom, vamos tentar fazer agora tem que fazer. Gente, é isso que a gente queria trazer para vocês. Eu acho que a gente fez aqui meio que um resumo
da nossa longa história aqui em gestão de projetos, em cultura projetizada na Young. Espero que vocês tenham gostado. E se pintar alguma dúvida, alguma coisa, é só pedir meu contato para o Ramon, que ele tem, que a gente, de vez em quando, aí faz uma reunião para dar algumas aulas de cultura de gestão de projetos. Então, se vocês quiserem trocar mais sobre o assunto, é só pegar meu contato no Mestre GP, que eu posso conversar com vocês também, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado também, agradeço pelo tempo, pela atenção de vocês, e a gente espera poder ter agregado minimamente uma coisinha hoje para vocês. Obrigada. Valeu demais, Jaque e Davi, agregou muito, eu não tenho dúvidas que assim, acho que trouxe um olhar, né, de uma agência como a Young, o Davi foi ali, ele que foi modesto, né, falou, não, a Young, mas pô, vocês são uma agência incrível, tem uma história incrível, clientes maravilhosos, a Jaque sempre super parceira, sempre super disponível para poder participar do mestre. Ela é professora do curso de cultura de gerenciamento de projetos que a gente tem aqui com o maior carinho. Então eu agradeço imensamente, Davi, foi incrível poder ouvir você, claro, a Jaque também, ouvir essa história que vocês estão construindo para um caminho novo da Young e eu assim, foi uma fala muito inspiradora, eu falo como, né, eu fui um ouvinte de todas, mas nessa daqui, assim, foi uma fala muito inspiradora de mostrar que, de fato, existe um caminho, existe uma possibilidade para uma agência, né, dar esse passo adiante e trazer essa cultura baseada em gestão, baseada em projetos, mais enraizada, né, como um sistema operacional que o Davi falou aí, né, o iOS da agência vira essa cultura baseada em gestão de projetos. Muito legal. Obrigado mesmo, gente. Foi incrível ter essa fala de vocês aqui para encerrar esse primeiro dia do Fórum SGP. Obrigadíssimo mesmo, de coração. Estou honrado com a presença de vocês aqui. É isso aí, gente. Foi incrível ter aqui o Davi e a Jaque. Daqui a pouco a gente volta para encerrar aqui o nosso evento, tá bom? Valeu e até já. Organização para planejar. Transparência para compromissar. E tecnologia para agilizar. Descubra o que mais a gestão conectada pode fazer pela sua empresa.
Música